Olha, a cannabis medicinal hoje é uma ferramenta e tanto no controle da dor crônica, né? Para muita gente, é um alívio que outros tratamentos não conseguiram trazer. Mas, como qualquer terapia, não é tão simples assim. A gente precisa ter um olhar bem cuidadoso. Então, bora dar uma olhada no que as fontes clínicas nos dizem sobre os benefícios e também os riscos, para entender melhor como navegar nesse cenário. É que a grande questão aqui não é se a cannabis medicinal é boa ou ruim. A pergunta de verdade é: como é que a gente aproveita os benefícios dela com segurança? Para responder isso, a gente precisa mergulhar nos possíveis efeitos colaterais. Assim, pacientes e médicos podem tomar juntos as melhores decisões. E é bem isso que a nossa fonte principal aqui mostra. O uso clínico da cannabis exige cuidados muito, mas muito específicos. E esse ponto é chave. O uso medicinal não tem nada a ver com o recreativo. Ele precisa de um rigor infinitamente maior. Bom, então vamos começar essa jornada pelo nosso corpo para entender os efeitos físicos mais comuns que podem aparecer durante o tratamento. Sabe a tal da boca seca? O nome técnico para isso é xerostomia. E olha, é um dos efeitos mais comuns mesmo. E o motivo é bem interessante. Os canabinoides, tipo o THC, interagem com as nossas glândulas salivares e meio que dão uma ordem para elas diminuírem a produção de saliva. Parece uma coisa boba, né? Mas essa secura constante pode acabar levando a outros problemas na saúde da boca. O sistema digestivo também entra na dança. E aqui a gente tem uma coisa bem curiosa, um paradoxo mesmo, com as náuseas. O THC pode tanto aliviar quanto provocar o sintoma. Além disso, podem rolar alterações no apetite, diarreia, que é mais ligada ao CBD, e, em casos bem mais raros de uso crônico, uma condição séria chamada síndrome de hiperêmese canabinoide. Ok, saindo do sistema digestivo, a gente vai agora para o sistema cardiovascular. E aqui o protagonista da história costuma ser o THC, aquele que é o principal componente psicoativo da planta. Um dos efeitos mais conhecidos aqui é a taquicardia. O THC pode fazer o coração bater mais rápido porque ele estimula a liberação de adrenalina, sabe? Aquele hormônio do estresse. Para quem é saudável, isso geralmente é passageiro. Mas para quem já tem alguma condição cardíaca, essa carga extra de trabalho no coração exige um cuidado e um acompanhamento médico muito de perto. Tudo bem? Agora a nossa viagem muda de rota. A gente sai do corpo e vai para a mente, para explorar os efeitos neurológicos e também os psicológicos. Então coisas como sonolência, um pouco de tontura, cansaço, são bem comuns e podem, claro, atrapalhar o dia a dia. É exatamente por isso que as fontes médicas são tão claras. É preciso ter muita cautela ao dirigir ou operar máquinas, especialmente no início do tratamento, até que o corpo se acostume. Indo um pouco mais fundo, o THC pode afetar diretamente funções como a nossa memória de curto prazo e a capacidade de tomar decisões. Isso acontece porque ele mexe com áreas específicas do cérebro que cuidam disso, como o córtex pré-frontal e o hipocampo. Normalmente, esses efeitos são temporários e dependem da dose, mas claro, gera uma preocupação sobre o uso a longo prazo, principalmente em pessoas mais jovens. E olha só, esse ponto aqui é super importante para a gente entender a dualidade da planta. O THC e o CBD podem ter efeitos totalmente opostos. Enquanto o THC em doses altas pode causar ansiedade, o CBD pode ajudar a aliviar. O THC aumenta o apetite. O CBD pode até diminuir. E a diferença mais famosa de todas, o THC psicoativo, o CBD não é. Por isso que a receita do bolo, sabe, a proporção entre eles num produto medicinal faz toda a diferença no resultado. Bom, agora a conversa precisa ficar um pouco mais séria. A gente tem que falar sobre os riscos mais graves e as situações em que o uso da cannabis medicinal não é recomendado ou é até proibido. São tipo os sinais vermelhos que todo mundo precisa conhecer. Esse é, sem dúvida, um dos alertas mais sérios da literatura médica. Para pessoas que já têm uma predisposição genética ou um histórico de psicose na família, produtos com muito THC representam, sim, um risco real. Isso não quer dizer que a cannabis causa esquizofrenia, mas que ela pode, em pessoas vulneráveis, antecipar ou piorar um quadro que já existia. E sim, o risco de dependência existe e é levado a sério clinicamente. As fontes são bem claras que esse risco está ligado principalmente ao THC, não ao CBD. E quando essa dependência se instala, se a pessoa para de usar de uma vez, pode ter uma crise de abstinência com sintomas como irritabilidade, insônia e até perda de apetite. Esse quadro aqui dá um resumo ótimo de quem precisa ter mais cautela. As contraindicações absolutas são um pare total. Não deve usar e ponto final, como no caso de gravidez ou em quem já teve algum episódio de psicose. Já as relativas são um grande sinal amarelo.
O uso exige uma avaliação de risco muito, mas muito cuidadosa e um acompanhamento constante, porque os perigos podem acabar sendo maiores que os benefícios. Ok, a gente já falou bastante dos riscos. Mas e aí, como é que a gente minimiza tudo isso? Agora vamos focar nas soluções e traçar o caminho para um uso medicinal que seja, acima de tudo, responsável e seguro. Olha, as fontes médicas são unânimes. Para um tratamento seguro, ele precisa se basear nesses 5 pilares aqui. É um processo cuidadoso, totalmente personalizado, que começa muito antes da primeira dose e continua durante todo o tratamento. A regra de ouro é sempre começar com dose baixa e avançar devagar. É a melhor forma de minimizar qualquer risco. E além desses pilares, tem outros cuidados do dia a dia que são super importantes. Misturar com álcool ou outros sedativos, por exemplo, é muito perigoso, porque pode diminuir drasticamente a atividade do cérebro e até a respiração. A qualidade do produto também é fundamental para ter certeza da dose e evitar contaminações. São detalhes que, no final, fazem toda a diferença na segurança. E com isso, a gente volta para a conclusão da nossa fonte principal. A mensagem final é super clara. A cannabis medicinal pode sim ser uma ferramenta terapêutica valiosa, mas a segurança não tem negociação. O tratamento individualizado, o acompanhamento constante e educação do paciente não são opcionais. São os pilares para garantir que os benefícios superem os riscos. No final das contas, toda essa conversa sobre a cannabis medicinal leva a gente para uma pergunta que vale para qualquer remédio, né? Não se trata de achar uma solução mágica sem risco nenhum. Se trata de colocar os benefícios e os riscos numa balança com muito cuidado para cada pessoa. A grande sabedoria aqui não é buscar a ausência total de risco, porque isso raramente existe, mas sim saber como gerenciar esses riscos de forma inteligente,